Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom estarmos aqui juntos, mais esse projeto aí do nosso pároco, tentando nos adaptar a esse novo tempo e as necessidades do tempo para que a gente não fique aí de braços cruzados, e mais uma atividade para nós, para a gente continuar a evangelização. Bom, eu sou Luiz e Renata, somos casados, somos instrutores do método de ovulação Bilis, um método que consiste em ajudar os casais a conhecer a sua fertilidade e viver assim a sua paternidade responsável, ou seja, conhecendo o seu ciclo de fertilidade, o casal tem a oportunidade de espaçar ou de programar os seus filhos sem o uso de nenhum método contraceptivo, que vá de encontro com o valor da vida. Bom, nos foi proposto para que a gente fizesse então alguns vídeos a respeito desse assunto e nós então, após refletirmos um pouco, a gente pensou em falar um pouco sobre o documento que nos rege, que é o documento, a encíclica Humanae Vitae, do então Papa Paulo VI, do ano de 1968. É um documento que vai completar 53 anos, mas muitos católicos o desconhecem, por vários motivos, mas é um documento que causou muita controvérsia dentro e fora da igreja também. E aí nós vamos então conversar um pouco sobre o contexto do lançamento da encíclica, o que ela trata basicamente, e depois, ao longo desses próximos vídeos, a gente vai tratando alguns assuntos mais específicos, em virtude do pouco tempo, para ficar um vídeo objetivo, claro, e não ficar um vídeo longo. Então nós vamos tratando aí devagar a respeito do conteúdo em si da Humanae Vitae. Mas para que a gente entenda o propósito do documento, é interessante a gente fazer uma introdução, dizendo o contexto de que ela foi escrita, como ela foi recebida, e então as razões básicas dessas controvérsias, que também ainda hoje é um pouco dos motivos que faz com que a encíclica seja vista não com bons olhos, vamos dizer assim, porque infelizmente muitas das vezes nós vivemos a nossa fé católica, mas em alguns assuntos a gente acha que a igreja não tem competência, não dá. Isso até aqui tudo bem, mas isso daqui eu acho que a igreja não deveria opinar, vamos dizer assim. Muito pelo contrário, a igreja é mãe e ela sabe exatamente o que é bom para os seus filhos, como uma boa mãe. Qualquer mãe que se preze pela educação dos seus filhos, pela vida, pela felicidade dos seus filhos, ela então vai prezar para passar o conhecimento daquilo que é a verdade, daquilo que vai fazer com que os seus filhos percorram um caminho de santidade, um caminho de correção. Bom, então, como eu já falei, o Papa Paulo VI, então, no ano de 1968, então ele lança a encíclica Humanae Vitae, esse livrinho amarelo, como a maioria já deve conhecer, são os livrinhos que são os livros que falam sobre o magistério da igreja também, e é um livrinho muito pequeno, é um livrinho com apenas 34 páginas, mas não menosprezem as 34 páginas, porque é de um conteúdo excelente, um conteúdo atual, como denominou o Papa Bento XVI, a encíclica Humanae Vitae é um documento atual, então, e que infelizmente muitos de nós ainda não colocamos em prática, tendo em vista que ela vai falar da paternidade responsável. Normalmente nós atribuímos isso aos casais casados, mas também é um conteúdo que vai ajudar também aqueles que têm a vocação, o chamado à vocação do matrimônio, principalmente, mas também para aqueles que são os religiosos, porque eles serão os diretores espirituais, eles serão aqueles que vão orientar os casais rumo à santidade. Então ele é um documento para todos. Na prática, quem vai vivenciar o conteúdo da Humanae Vitae são os casais casados, mas todos nós somos convidados a conhecer aquilo que a igreja nos fala. Então, por que foi um documento muito controverso naquela época? Na década de 60 foi então aí a explosão, o início, o surgimento dos anticoncepcionais, do movimento feminista, a revolução sexual.
E aí, então, a Igreja Católica, naquele momento, era a única instituição em que era contra esses meios, essas atitudes, né? E aí, no final do Concílio Vaticano II, já se esperava que o próprio concílio, né, falasse alguma coisa a respeito dos métodos contraceptivos, mas isso não ocorreu. E aí, então, o Papa Paulo VI resolve, então, escrever essa encíclica especificamente sobre métodos contraceptivos. Bom, para vocês terem uma ideia como que foi controversa essa encíclica, o Papa enviou o texto da encíclica para os cardeais da época e apenas 7 cardeais responderam ao Papa Paulo VI positivamente com relação ao documento. Ou seja, a própria igreja, o núcleo da igreja, já não viu com bons olhos o documento. Porque a sociedade esperasse que a igreja, não, tá certo, vamos usar os anticoncepcionais para que as famílias não tenham tantos filhos. Era isso que a sociedade esperava. Médicos católicos, casais católicos, mas o Papa enxergou além. O Papa percebeu o mal que seria se a igreja assim viesse a público oficializar a favor dos métodos contraceptivos. Nós vamos falar um pouco, né, dessas consequências aqui ainda nesse vídeo no finalzinho. Então, aí o Papa então lança a Humanae Vitae. E aí foi, né, essa bomba então que colocou muitos católicos, né, vivendo parte da sua fé, porque achava que naquele momento era lícito o uso dos contraceptivos, né, porque aí as famílias não tinham tantos filhos, enfim. Então, e isso então foi gerando, né, como ainda hoje, né, um descontentamento com relação ao conteúdo da Humanae Vitae. Bom, ela é muito simples, não, né, muito fácil de você entender a linguagem dela. Né? Na primeira parte, então, ela vai falar um pouco dessa visão desse novo problema, né, o que causou, como chegou a essa situação. E aí, então, depois no segundo capítulo, ela vai falar um pouco da visão global do homem, e aí é onde vai falar um pouco do amor conjugal, das características do matrimônio, né? E aí vai discorrendo, então. Lá no meio da encíclica, exatamente no meio da encíclica, na página 21, então, vai falar das graves consequências dos métodos contraceptivos com relação ao controle da natalidade. Percebam como realmente ela é atual. O Papa Paulo VI, lá na década de 60, já denunciava, já profetizava. A mulher vai se tornar um objeto sexual, olha o que nós estamos vendo aí. Né? Os governos vão ter autonomia para deliberar regras para o controle da natalidade, olha o que estamos vendo aí. Né? Hoje mesmo estamos tendo essa discussão em volta da liberação do aborto, né, para as crianças vítimas da microcefalia, mas isso é apenas um início, porque depois tudo, né, vai ser consequência. Então, estamos aí vendo, né, toda essa situação e toda essa coisificação do ser humano, né, esse uso deliberado do outro simplesmente para o meu prazer. Então, está aqui todas essas consequências, nós vamos falar mais na frente nos outros vídeos, né, com relação a isso daí. E aí, então, a encíclica vai dar algumas soluções, vai dar algumas sugestões. E é interessante também, a gente costuma muito falar, né, quando a gente vai falar assim para os casais de noivo, geralmente se tem a seguinte ideia. Lá vem o casal do método Billings dizer quantos filhos que nós temos que ter. Em momento algum, nessas 34 páginas, nós iremos perceber esta orientação da Santa Igreja. A Igreja vem nos orientar como fazermos para programar os nossos filhos naturalmente. Mas em nenhum momento ela vai nos dizer que eu tenho que ter 2, tenho que ter 3, tenho que ter 10, tenho que ter 15. Vivendo a paternidade responsável, nós teremos a deliberação de dizer: eu tenho capacidade de ter um filho, eu tenho capacidade de ter 2, eu tenho a capacidade de ter 5. Então, é com esse 1, com esse 2, com esse 5 que eu vou crescer, que eu vou educar na fé. Como é uma das nossas perguntas no dia do nosso matrimônio. Estais dispostos a receber os filhos que Deus lhe enviar e educá-los na fé?
E nós dissemos sim. Né? Então, em momento algum, a igreja vai dizer quantos filhos você tem que ter. É claro, se eu tenho condições de ter 2, 3, 4 e só tenho um, eu vou prestar conta. Nós vamos falar do propósito do matrimônio um pouco mais na frente. Então, a partir do momento desse conhecimento do meu propósito, do propósito de Deus para o matrimônio, do conhecimento do magistério da igreja, qual é a orientação da igreja, vivendo a minha paternidade responsável, sempre aberto à vida, eu vou ter essa liberdade de discernir com a minha esposa, com o meu esposo, quantos filhos eu vou ter. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar de mente é essa questão. Em momento algum, a igreja diz quantos filhos que a gente tem que ter. Nós temos que ter em mente o nosso dever com a igreja. E isso nós precisamos ter muita consciência. Né? O casamento hoje está tomando outro rumo, não é o nosso foco. Mas os filhos hoje estão sendo vistos como obstáculos. E essa não é a ideia, essa não é a vontade nem o propósito de Deus para o matrimônio. Né? Então, basicamente, essa introdução é isso. Então, nós vamos falar um pouco aí, né, do amor para com o outro, da doação para com o outro. Nós vamos falar um pouco da fertilidade, vamos falar um pouco da sexualidade, né? Vamos falar, então, dessas características, né, da liberdade, fecundidade, da exclusividade, né, para o meu esposo. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também um pouco sobre, né, os aspectos unitivo e procriativo, porque um está ligado ao outro, da onde vem isso, né? Qual a ideia de Deus quando Ele instituiu o sacramento do matrimônio. Tudo isso a gente vai falar um pouco nos nossos vídeos. Né? E aí, então, já de antemão, a gente pede para que vocês compartilhem os nossos vídeos, né? Possam assinar o canal aí da Matriz, né? Ajudar a divulgação desse trabalho, né? Dessa nova maneira de evangelizar e também de conhecimento. Né? Serão vídeos curtos, práticos, né? Deixe aí, né? A maioria já me conhece da Matriz, se for tiver alguma dúvida, entrar em contato com a gente, mandar para o próprio e-mail da paróquia, mandar para os meios de correspondência, nós temos os telefones, porque é importante essa interação de vocês para conosco, é importante nós termos esse relacionamento, né, tanto de telespectador como quem está aqui, para que a gente possa ir desenvolvendo, né, o trabalho e melhorando naquilo que é a evangelização da igreja nesse novo tempo. Quero terminar esse vídeo lendo aqui para vocês o número 2366 do Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer o seguinte: a fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Os filhos não vêm de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. Ou seja, né, a fecundidade é um dom. E hoje nós estamos querendo acabar com a fecundidade. Né? Quantos casais querem ter os seus filhos, mas não têm a graça de tê-los? E quantos casais que têm a fertilidade, têm a possibilidade de gerar vida e estão vivendo essa cultura da morte da qual a sociedade vive hoje. Então, curta o nosso vídeo, rezem, né, para que possamos juntos construir uma sociedade completamente a favor da vida, porque Deus é aquele primeiro que nos quer que vivamos a felicidade. E para isso nós precisamos estar abertos à sua vontade, ao seu desejo. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.